Esse filme aqui, ele aborda muitos dos temas comuns ao subgênero do slasher, como o fato de mostrar um assassino mascarado, mostrar muita violência e muita morte também. Só que o que eu acho mais interessante a respeito desse filme é a maneira como ele se utiliza desses clichês para poder tecer uma crítica muito ácida a respeito da alta sociedade. Basicamente o que esse filme aqui tá falando é que se você paga por tudo, você não sabe fazer nada. E essa sua ignorância em relação a questões mundanas é o que te deixa mais vulnerável. Vamos conversar um pouquinho então sobre You're Next? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7mart. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme You're Next, ou Você é o Próximo, como ele ganhou o nome aqui no Brasil. Esse é um terror de 2011 que foi dirigido pelo Adam Wingard, que é um diretor que hoje em dia é mais conhecido por fazer os filmes do Godzilla vs King Kong. Logo no início desse filme aqui, a gente vê então um casal que tá numa casa meio isolada e um deles é morto por um grupo de assassinos mascarados e eles escrevem no vidro assim da casa You're Next, ou seja, você é a próxima vítima. E de fato, eles matam a outra pessoa em seguida. É só um aviso meio rápido, assim. Depois disso, a gente passa a acompanhar a Erin, que é interpretada pela Sharni Vinson. Ela e o namorado dela, o Crispian, interpretado pelo A.J. Bowen, eles estão viajando até a casa de veraneio da família dos pais dele. E a casa para onde eles estão indo, ela fica bem próxima daquela casa que a gente acabou de ver, onde um casal foi assassinado. Ou seja, é correto supor que a partir de agora a gente vai passar a acompanhar as próximas vítimas desses assassinos. Só que antes de chegar nessa parte em si, o filme se preocupa em desenvolver os seus personagens e os conflitos entre eles. E na minha opinião, essa é uma das melhores características desse filme. Porque uma vez que a Erin e o Crispian chegam lá naquela casa, a gente já percebe imediatamente que existe muito atrito entre ele e o resto da família dele. Principalmente entre ele e o Drake, interpretado pelo Joe Swanberg, que é um dos irmãos dele, que fica o tempo todo pegando no pé do Crispian e fazendo comentários impróprios. Também dá pra perceber que o patriarca da família, interpretado pelo Rob Moran, ele não dá muita atenção pros seus filhos, e ele parece concentrar toda a sua atenção e todo o seu carinho na sua filha, a Amy. E como a gente tá acompanhando tudo pelo olhar da Erin, que tá tendo o seu primeiro contato com aquela família naquele momento, a gente partilha de todo o sentimento de desconforto que ela também tá sentindo. E todo esse desconforto ele vai culminar numa cena de jantar, no qual os irmãos começam a se brigar, assim, se discutir de maneira bastante violenta, e essa discussão só é encerrada quando os assassinos chegam. Aliás, essa cena ela é bastante engraçada porque os irmãos eles estão tão ocupados brigando entre si que eles sequer percebem que uma flecha atravessou a janela e acertou a testa do namorado da Amy, que por sinal é interpretado pelo cineasta Ty West. Só que uma vez que ela finalmente percebe o que está acontecendo ali dentro, a Erin ela começa a assumir as rédeas da situação, porque ela claramente é a pessoa mais preparada para esse tipo de situação. Até porque, como a gente vai descobrir mais pra frente no filme, ela foi criada por um pai que era um daqueles sujeitos que fica o tempo todo se preparando pro apocalipse. Então ele treinou a sua filha em diversas técnicas de sobrevivência. Além disso, a Erin ela é australiana, então possivelmente ela já está muito mais preparada para lidar com situações perigosas do que os americanos. E como eu falei no início, esse é um filme que segue muitos dos tropos comuns ao cinema de slasher. Porém, a Erin ela não é uma típica final girl que a gente normalmente vê nesses filmes. E isso foi uma coisa planejada. O Adam Wingard ele disse em entrevistas que ele não queria tratar aquela personagem como sendo uma típica final girl, porque ele disse que a final girl ela não necessariamente está preparada para aquilo que ela enfrenta. Segundo o diretor, muitas vezes a final girl ela acaba sobrevivendo mais por sorte do que necessariamente por preparo próprio. E não era isso que ele queria mostrar aqui nesse filme dele. Ele queria uma protagonista que fosse capaz de enfrentar os seus desafios desde o início, em vez de ficar se escondendo deles. E a atriz Sharni Vinson, ela merece destaque pela composição da sua personagem. Porque num primeiro momento a gente compra a ideia de que ela é essa menina doce, que tá preocupada com seu namorado e que quer ser aceita naquela nova família. Só que a gente também compra a ideia de que ela é a pessoa mais preparada para aquela situação. Porque ela imediatamente assume as rédeas de tudo que tá acontecendo e ela se mostra muito mais preparada. E ela consegue impor essa sua presença em tela. E principalmente ela realça o contraste entre a sua personagem e os demais personagens desse filme aqui, que claramente não estão preparados para aquilo que eles estão enfrentando.
E isso tem a ver com a temática principal desse filme aqui, que é a sua crítica à alta sociedade. E aquelas pessoas que simplesmente jogam dinheiro em cima dos seus problemas e não precisam fazer nada a respeito. Só que antes de eu entrar nessa discussão, eu peço que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo, beleza? Continuando então. Esse comentário ele tá presente ao longo do filme todo. Tem um momento, por exemplo, que o patriarca da família fala que ele queria muito reformar aquela casa. E o que ele fez? Ele pagou alguém para fazer isso. Já o filho dele, o Crispian, ele é mostrado como sendo um sujeito meio inútil, assim, porque ele é um professor universitário, o que é um cargo importante de fato, só que ele é mostrado como alguém que tá meio que estagnado na sua carreira. E ele não consegue avançar na sua carreira e conseguir, por exemplo, umas bolsas de estudo ou coisa assim, porque ele não publica nada, ou seja, ele não se esforça. Já o Drake, que é um dos irmãos dele, é mostrado como esse sujeito que tenta aparentar força, mas que é extremamente frágil também. Tem uma hora, por exemplo, que uma flecha fica presa nas costas dele e quando ele vê que a flecha tá ali, ele simplesmente desmaia. Além disso, o Drake ele também é mostrado como um sujeito que é frustrado sexualmente, porque tem uma cena, por exemplo, em que ele tenta fazer sexo com a própria esposa e ela rejeita ele imediatamente. E a maneira como aquela cena é filmada e o que é mostrado pra gente dá a entender que aquilo acontece com uma certa frequência. E aí, não é nenhuma surpresa que, em certo momento, os membros daquela família tentem subornar as pessoas que estão tentando matar eles, porque basicamente é só isso que eles sabem fazer. Mas não é só essa crítica ácida do você ao próximo que funciona tão bem nesse filme. Toda a construção narrativa do Adam Wingard eu acho que também merece destaque. Uma das escolhas que ele faz que eu gosto bastante é investir bastante no uso de câmera na mão, porque eu acho que essa é uma maneira de dar um pouco mais de crueza para aquilo que está sendo mostrado, ao mesmo tempo que é como se ele estivesse colocando a gente ali no meio da ação. E, em meio a tudo aquilo, é como se a gente estivesse se sentindo tão perdido quanto aqueles personagens estão se sentindo também. Além disso, o diretor ele também faz uso de violência extrema. E a maneira como ele usa a violência é muito interessante, porque ele usa ela de duas formas distintas. Em um primeiro momento, ele trata a violência como sendo algo mais sério, digamos assim. E aí tem uma cena muito boa envolvendo uma corda de piano ou algo assim, que eu acho que ilustra muito bem isso, porque é assustador e violento ao mesmo tempo. Só que, à medida que o filme vai avançando, ele passa a se utilizar desse mesmo recurso, que é a violência, de uma forma completamente diferente. Ele passa a usar a violência de forma cômica. E aí tem uma cena envolvendo um liquidificador, que eu acho que também ilustra muito bem isso. E essa mudança de tom, eu acho que ela não funcionaria nas mãos de um cineasta menos talentoso. Mas o Adam Wingard, ele consegue se equilibrar entre essas diferentes vertentes, entre a comédia e entre o terror, por exemplo. E ele consegue alternar o seu foco de uma forma que é bastante fluida dentro do filme. E aí, esse é um filme que consegue ser assustador e engraçado, tenso e divertido. Além de apresentar uma crítica muito certeira da desconexão que pessoas ricas têm em relação às coisas mundanas. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se você gosta dessa discussão a respeito de como que o terror aborda o mundo dos ricos, talvez você goste desse vídeo que eu fiz a respeito do filme Infinity Pool. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.